Olá a todos que gostam de informação com qualidade. Eu sou Ana Carolina Santana, farmacêutica, diretora-geral do Instituto Lapidar, e estamos aqui para conversar sobre a história de mais uma mulher incrível na saúde. Talvez você não saiba quem foi, mas nós vamos falar sobre a história de Ana Nery. E para você que ainda não conhece essa história, tenho que te informar que Ana Nery foi a primeira enfermeira do Brasil. Então, vem comigo que nós vamos falar um pouco da história dessa mulher que desafiou vários paradigmas e que enfrentou a saúde num momento em que existia guerra e que existiam condições mínimas de higiene, e ela representa uma mulher incrível. Mas antes, se inscreve aqui no nosso canal que nós temos essas e muito mais informações de qualidade para você. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber as informações sobre novos vídeos. Então, vem comigo, vamos hoje falar sobre Ana Nery. Então, para que todos nós possamos, então, acompanhar a história dessa mulher incrível na saúde, vamos falar de Ana Nery, que é considerada a primeira enfermeira no Brasil por ter sido pioneira da enfermagem no nosso país. Seu nome, Ana Justina Ferreira Nery, nascida na Bahia, no município chamado de Vila Nossa Senhora do Rosário, do Porto de Cachoeira do Paraguaçu, atualmente conhecida como Cachoeira, uma cidade histórica belíssima, e seu nascimento foi em 13 de dezembro de 1814. Após um tempo, em 1837, casou-se com o capitão de fragata Isidoro Antônio Neri, quando realmente adotou o nome que seria consagrado posteriormente, que é Ana Nery. Com o seu marido, teve 3 filhos: Justiniano Nery, Antônio Pedro Nery e Isidoro Antônio Nery Filho. Porém, os desafios na vida de Ana Nery começaram muito cedo. Em 1843, ela fica viúva, pois seu marido falece a bordo do veleiro 3 de Maio, no Maranhão. E imaginem, ela tinha apenas 29 anos de idade. A partir desse momento, passa a criar sozinha os seus 3 filhos, sendo que Justiniano e Isidoro tornam-se médicos e Pedro Antônio torna-se militar. Porém, dos seus 3 filhos, 2 filhos se tornaram oficiais do Exército. Então, em 1864, vem um novo desafio para Ana Nery. Inicia-se a Guerra do Paraguai e seus filhos foram enviados para campos de luta, para a frente da batalha, acompanhados do seu tio, o Major Maurício Ferreira, irmão de Ana Nery. Então, imaginem, 2 de seus filhos e mais o seu irmão e, consequentemente, mais homens de sua família foram enviados para o combate na Guerra do Paraguai. Então, não se conformando com aquela situação, Ana requereu na época, presidente da província da Bahia, o conselheiro Manuel Pinto de Souza Dias, que lhe fosse possibilitado, que fosse aprovado o seu acompanhamento aos filhos e irmãos durante os combates, ou que, pelo menos, ela pudesse prestar serviços em hospitais no Rio Grande do Sul, um estado do Brasil próximo ao Paraguai, vizinho ao Paraguai, e para deixá-la mais próxima de seus filhos, seu tio e outros parentes que estavam combatendo na guerra. O então presidente da província defere esse pedido e Ana Nery parte de Salvador, sendo incorporada ao 10º Batalhão de Voluntários em agosto de 1865, na qualidade de enfermeira. Ela então parte de Salvador em direção ao Rio Grande do Sul, onde aprendeu noções de enfermagem com as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo. Com 51 anos agora, incorporada ao 10º Batalhão de Voluntários, durante todo o período em que aconteceu a guerra, Ana Nery serviu
nos hospitais militares das cidades de Assunção, Corrientes e Humaitá, e ainda na cidade de Salto. Tornou-se, então, consagradamente a primeira mulher enfermeira do Brasil. Começou seu trabalho nos hospitais de Corrientes, onde havia nessa época, e fiquem pasmos com a informação, cerca de 6.000 soldados internados e apenas poucas freiras vicentinas fazendo os trabalhos de enfermagem, cuidando desses pacientes. Mais tarde, foi que então ela ajudou os feridos em outros hospitais, em Salto, Maitá e Assunção, que já foi falado anteriormente. Durante toda a campanha, prestou serviços ininterruptos nos hospitais, bem como na frente das operações, ou seja, na frente da batalha. Apesar da falta de condições, pouca higiene, falta de materiais e excesso de doentes, Ana Nery chamou a atenção por sua dedicação ao trabalho como enfermeira por todos os hospitais por onde passou. Ana Nery, com seus próprios recursos, e aqui eu falo recursos financeiros, montou uma enfermaria modelo em Assunção, a capital do Paraguai, onde estava sitiado, onde estava colocado o exército brasileiro. Ali, Ana Nery, infelizmente, perde o seu filho Justiniano. No final da guerra, em 1870, Ana volta ao Brasil e traz 3 órfãos de guerra para criar. Algumas considerações devem ser feitas. Durante a guerra, Ana Nery enfrentou o caos da saúde no país, quando as doenças que mais acometiam a população naquela época eram a cólera, febre tifoide, disenteria, malária e varíola. E nós podemos hoje afastar essas doenças como possíveis causas de morte, né? Doenças com alta mortalidade, mas naquela época elas eram doenças preocupantes que podiam sim levar as pessoas a óbito. Durante toda a Guerra do Paraguai, prestou serviços nos hospitais, em hospitais de campo, na frente das operações de combate e em sua convivência diária com os médicos, no trato conjunto das obrigações, adquiriu conhecimentos terapêuticos e aí associou o bom senso daquele cuidado de mãe e esses cuidados que os médicos proporcionavam aos seus pacientes, e em algumas situações foi necessário que ela fizesse prevalecer sua opinião diante dos médicos, mostrando assim um caráter desbravador e de visão de cuidado para esses pacientes. Ela conseguiu transformar a realidade sanitária do local, que vocês podem imaginar naquela época, em péssimas condições de higiene. Nesse momento, ela faz imposição de condições mínimas de higiene para que as doenças não se alastrassem e as feridas fossem tratadas e tivessem a possibilidade de ser curadas. Lembrando que era uma época que não existiam antibióticos, então o tratamento de feridas era muito difícil. Geralmente, a consequência de um ferimento era a amputação de algum membro. Na luta pela recuperação dos pacientes, eram usados recursos da época, que eram os disponíveis, como iodo, cloreto de potássio, água fenicada e cauterização, além de beberagens de plantas medicinais, que sempre fizeram parte do arsenal terapêutico da população. É considerada a primeira pessoa não religiosa a dedicar-se aos cuidados com a saúde de uma comunidade ou população, por esse motivo considerada gloriosamente como a primeira enfermeira do Brasil. Dessa forma, o governo imperial conferiu-lhe a Medalha Geral de Campanha e a Medalha Humanitária de Primeira Classe, honrarias fantásticas para a época. Naquelas condições, voltando um pouco para a situação em que Ana Nery tinha para trabalhar, naquelas condições difíceis, organizou os hospitais de campanha e a primeira enfermaria montada na sua própria casa e as suas despesas direcionadas para a enfermaria. Então, isso quer dizer que todo o financiamento
da montagem dessa enfermaria e deixá-la funcionando foram às custas do dinheiro de Ana Nery. Metodizou as tarefas em busca da eficácia com olhos humanitários e alma voltados tanto para os cuidados dos combatentes da Tríplice Aliança, que era uma junção de 3 países para combater o país inimigo, constituído pelo Brasil, Uruguai e Argentina, quanto para os soldados do invasor Paraguai indistintamente. Faleceu no Rio de Janeiro em 20 de maio de 1880. Uma curiosidade: Ana Nery foi contemporânea de Florence Nightingale, que nós vamos falar em um outro vídeo, mas que também é uma mulher incrível na saúde, na área da enfermagem. Foi quem criou a primeira escola de enfermagem no mundo em Londres em 1860. Porém, não existem informações de que as duas sabiam da existência uma da outra, nem que as duas soubessem das técnicas de trabalho uma da outra. No entanto, foram as formas semelhantes de agir, ambas as mulheres, ricas, estudadas, cultas, poliglotas, severas e disciplinadoras, e também muito dedicadas às tarefas de cuidar a dos sofredores nas guerras em que participaram ativamente, que fazem com que essas duas mulheres sejam brilhantes e sejam referências na enfermagem no Brasil e no mundo. Ana Nery também é considerada a precursora da Cruz Vermelha. Em sua homenagem, a primeira escola oficial brasileira de enfermagem de alto padrão no país foi fundada por Carlos Chagas com o nome de Ana Nery em 1923. Em 10 de agosto de 1938, o então presidente Getúlio Vargas assinou o decreto número 2956 e instituiu o Dia do Enfermeiro, que deve ser celebrado no dia 20 de maio, em comemoração ao dia da morte de Ana Nery. Nessa data, diz o decreto, devem ser prestadas homenagens especiais à memória de Ana Nery em todos os hospitais e escolas de enfermagem do país. Então, essa é a mulher incrível da saúde que queríamos trazer para você hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de uma outra mulher incrível, Nise da Silveira, que foi o primeiro vídeo feito nessa série de mulheres incríveis. Vale a pena assistir. Lá tem dica de filme, é muito bacana. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!